Pense numa hamburgueria. Pensou? Não conhecemos você, nem sequer sabemos em que país vive. Mas temos certeza de que isto passou por sua cabeça. Não é necessário dizer o que significa este símbolo. Nem este, ou este. Ou, bom, já nos entendemos. Desde que nascemos, temos que conviver com a presença constante de marcas. Há décadas que invadiram nossa vida pública e, graças à tecnologia digital, chegaram até o último canto da nossa vida privada. Cada uma delas tem sua identidade visual, seu logo. Os logos têm, em primeiro lugar, um objetivo prático: sintetizar com um símbolo, uma tipografia ou até uma cor, tudo o que significa uma marca. Mas é claro, são muito mais que isso. Por que alguns logos se conectam conosco de uma maneira tão profunda? Para começar a responder esta pergunta, temos que voltar muito atrás no tempo, muito antes do que você imagina. A humanidade vem praticamente desde suas origens utilizando símbolos para representar realidades complexas. Ou por acaso a cruz cristã, que surgiu há mais de 2000 anos, não pode ser considerada uma marca? E a estrela de Davi judaica? Ou a lua crescente e a estrela muçulmana? Todas elas possuem uma das características essenciais das marcas contemporâneas: sua capacidade para fazer referência a algo intangível, impossível de comunicar com palavras, mas que associamos a uma forma de comportar-se, de viver, de ser. Para vender, muitas marcas utilizam mensagens de aperfeiçoamento pessoal e espírito comunitário, tradicionalmente associadas ao culto espiritual, porque se trata disso, de vender, de fazer com que o cliente associe valores positivos à sua marca. E também fazemos isso há séculos. Foram encontradas cerâmicas em civilizações bem diferentes, como a chinesa, a asteca ou o Império Romano, com marcas que fazem referência a seus fabricantes com símbolos básicos. E não nos esqueçamos das marcas de pedreiro, símbolos que estes profissionais gravavam em suas construções e que ainda existem nos dias de hoje. Com essas marcas, as diferentes corporações de pedreiros indicavam sua origem, o tipo de rota na qual trabalhavam ou o seu nível de experiência. Na Europa e na Ásia, durante a Idade Média, a sociedade era separada em diferentes classes sociais: a nobreza, o clero e os camponeses. A partir do século X, com o estabelecimento das ordens de cavalaria, surge um problema prático. Os cavaleiros, cobertos com suas armaduras dos pés à cabeça, ficavam irreconhecíveis nos campos de batalha e nos torneios. Então, começaram a decorar seus escudos com símbolos e cores que os diferenciassem do resto. Assim surge a arte da heráldica, que com o passar dos séculos passaria a definir também a rede vinculada a esses cavaleiros, seus escudeiros, suas esposas, suas propriedades, seus territórios. A heráldica seria a precursora das marcas comerciais, com sua capacidade de criar um sentimento de pertencimento a um grupo humano, uma sensação de familiaridade. Algumas das primeiras marcas registradas europeias surgiram a partir de brasões familiares, como é o caso da marca de papelaria Pelican, ou o conhecido fabricante de carros Peugeot. Com o passar dos anos, seu design seria simplificado. Este sistema de identificação de clãs familiares existe também no Japão, mesmo que de forma mais minimalista. Ali apareceram os mon, emblemas circulares usados pelas famílias da aristocracia que acabariam se estendendo por toda a sociedade. Os mon influenciaram também a origem das primeiras marcas do país nipônico. O logo da Mitsubishi, por exemplo, combinam os emblemas familiares dos Iwasaki, a família do fundador da empresa de eletrodomésticos, e os Yamanouchi, os primeiros que lhe deram trabalho. Todas essas marcas surgiram em um momento no qual o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Uma mudança política, social, econômica, cultural, que daria início à criação de logos tal qual conhecemos hoje em dia.
Embora existam várias marcas que disputam a honra de terem sido as primeiras a registrar um logo lá pelo século XIX, o caso mais paradigmático é o da Bass Brewery, uma popular marca de cerveja inglesa. Mas o logo da Bass não é importante só por ser o primeiro, mas também por seu revolucionário design, que o diferenciou durante décadas de qualquer outra marca. Em uma época na qual os logos tinham este aspecto, a Bass se colocou à frente da concorrência, apostando tudo em um triângulo vermelho. E funcionou. Bass fugiu da estética tradicional para propor um símbolo abstrato, minimalista, simplificado. E o logo não apenas vendia, assim como também foi incorporado na obra de artistas como Picasso ou Manet, demonstrando seu papel central em uma sociedade em que as barreiras entre arte e comércio começavam a sumir. Assim como antes esse papel foi atribuído a símbolos religiosos, as marcas de pedreiro ou os emblemas familiares, no século XIX, as marcas começaram a entender que com apenas algumas linhas e cores podiam conquistar o mundo. Esse foi o início da história moderna do design de logotipos. Descubra o restante da história em breve.